maquinários e sementes emprestados. Muito bem. Muita gente, hein? Vocês todos estão dispostos a trabalhar? Vamos? Muito bem. Organiza a fila, por favor. Por favor, onde quer ser nome? Asbon? Muito bem, seu senhor. Ficar aqui, você será o primeiro da fila. Próximo. Muito bem. Seu Joaquim, né? Isso, seu Joaquim. Fica ali atrás do nosso aí, por favor. Como é que é seu nome? Fica aqui atrás aqui. Vai, tu é o irmão da Joaninha do lado? Vou orar por você, hein? Sua irmã nasceu parada por aí, hein? Pode vir aqui para trás aí. Qual o seu nome? Gideão, vejo muita gente contigo. Muitos dirão que você conseguiu devido à quantidade de trabalhadores. Seleciono somente alguns. Pergunte primeiro quem não acredita que poderá colher desta terra. E depois, veja quem não tem habilidade para o plantio. Muito bem, então. Vocês aqui, organiza a fila e faz silêncio, por favor. Vocês aqui, quem não acredita que nesta terra vai colher bons frutos? Não, vocês que se pronunciaram, muito ligado, pode ir embora. Isso. E vocês que ficaram, pode começar a semear aí. Muito bem. Isso. Não, meu filho. Você está fazendo errado. Não é assim. Pode ir embora. Vai embora. Minha gente, vocês não conseguem trabalhar em silêncio. Isso aí. Não. Ali é o irmão da Joaninha de lá. Isso aí. Muito bem. Não. Você está fazendo errado também. Pode ir embora. Isso. Senhor. Só restaram 30 trabalhadores. É o suficiente. O Senhor é contigo e isso te basta. Enquanto isso, na casa do coronel Midianita, a filha do coronel, o sonho da filha do coronel. A filha do coronel, que era temente a Deus e fazia suas orações em secreto, teve um sonho. Ô pai, Diga, minha filha. essa noite eu tive um sonho com o filho de Joás Manassés. Ô, minha filha, não foi sonho não, foi pesadelo. Pai, eu posso te contar o que foi que eu sonhei? Diga, meu. Hein, eu sonhei com aquele pedacinho de terra que sobrou para o pai dele lá. Sim. Então, eu sonhei que ele plantava naquele pedacinho de terra e colhia 20 toneladas de feijão. É mesmo, minha filha? Rapaz, naquele pedacinho de terra, minha filha, só que nós somos Jesus Cristo mesmo, viu? Ali não chove, não faz nada ali, minha filha. Ele não vai colher nada ali, enquanto mais 20 toneladas. Ele nasce aí para 20 quilos, minha filha. Esse sonho seu. Eu sonhei negócio não, pai. E eu, sabe por que eu percebi isso? Porque eu ouvi dizer que Gideão é o único permanecendo pela Deus até hoje, pai. Ô, minha filha, não fique escutando essas conversas, não. O povo fala muito, minha filha. Fala até que é o irmão de Joaninha do Laço. Que é menina, coitada, viu? Olha, nem se ele fosse, derrota meu padrinho Paris. Ele colheria 20 toneladas naquele lugar. Nem 200 quilos ele não pode, minha filha. Não é uma lata. Nesse lugar, meu Deus do céu. Que ou chove muito, ou chove pouco. Entendeu? Esse sonho seu, minha filha, só para ver como é descabido. Minha filha, preste atenção. Esse sonho seu é descabido num canto.
que o homem só tem 30 pessoas, 30 pessoas, para poder colher que é tanta coisa. E outra coisa, minha filha, pense bem. Olha só. Eu já emprestei até cimento, emprestei maquinário, a família dele me deve até as calças. E como é que ele vai conseguir me pagar esse dinheiro todo? Minha filha, o sol já comeu o juízo daquele menino, já está tudo aí. Se ela tem que rezar mais, minha filha, você tem que... Seu pai disse que eu vou fazer o quê? Mas eu ainda permaneço assim. Não fique pensando nisso. Eu vou dizer, pai. Depois de haver plantado toda a terra, Gideão aguardava a chuva do inverno. Sua confiança em Deus era grande e ele estava totalmente na sua dependência. Ele liga o rádio para ouvir a previsão do tempo e tem uma notícia nada boa. Alô, você que sintonizou na Campo Verde AM. Bom dia, agricultor. Você que lançou sua semente, vem aí a previsão do tempo. Fala aí, José. Bom, aquele que plantou pode botar as barbas de molho, porque não tem previsão de chuva para os próximos 3 meses. Aquele que plantou vai secar. Meu Senhor,